Boa noite. Você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzen e eu vou contar uma história para te ninar. A gente vai criar um ambiente mental, um lugar onde você vai poder soltar suas preocupações e dormir. O que a gente vai fazer é um pouco como um exercício. A gente vai treinar o seu cérebro para seguir uma rotina e aprender a pegar no sono mais fácil. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. Ou escute novamente o episódio. E logo, logo, você volta a dormir. Nos siga no seu tocador de podcast preferido. E nos siga nas redes para mais de histórias para ninar adultos. Veja mais detalhes na descrição do episódio. Deixa eu te contar como que funciona o podcast, então. Eu vou contar uma história simples, sem muita história, mas cheia de detalhes agradáveis que vão te ajudar a relaxar e se sentir bem. Eu vou te contar a mesma história 2 vezes. Eu vou repetir a história de um modo mais lento para te ninar bem devagar da segunda vez. Aí você só precisa relaxar na história. E você vai soltar suas preocupações do dia e cair no sono. A história de hoje se chama Pôr do Sol. É uma história sobre pausas no fim da tarde, fotografia e filmagem, ângulos e raios de sol, ventos e vulcões, cores e estações. Bem, vamos começar. Está na hora de ir dormir. Apague a luz, solte o celular, ache a sua posição favorita de dormir. Deixe o peso do seu corpo na cama. Respire fundo. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Alongue as suas costas com a respiração. Deixe o ar encher o seu peito. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Sinta o peso dos seus braços na cama. Sinta a textura do lençol com as palmas das suas mãos. Respire fundo. Puxe o ar pelo nariz.
Solte o ar pela boca. Agora, eu vou contar uma história para te ninar. Pôr do sol. Eu adoro poder parar para assistir o pôr do sol. Gosto de achar uma posição vantajosa para observar as cores. Aproveitar aqueles momentos tão curtos, tão longos, enquanto o sol se põe atrás de montanhas, então atrás de planaltos e planícies, rios ou mares. Os ângulos dos raios de sol recortando cores no céu, raios insistentes atrás de montanhas ou construções. O pôr do sol varia de acordo com as estações do ano. As pequenas, mas perceptíveis mudanças dos ângulos de incidência da luz. Lembro de um comentário sobre um filme gravado em Uganda, com o diretor comentando a dificuldade de filmar perto da linha do Equador. Como era difícil ajustar a iluminação e fotografia das cenas ao ar livre por causa dos ângulos da luz do sol, muito verticais, formando linhas de sombras mais duras. Mas era um filme de romance que estava sendo gravado. E o diretor queria uma atmosfera suave. Então precisou improvisar truques da sétima arte. Eu acho engraçado pensar sobre isso. Pensar sobre os ângulos dos raios do sol e pensar na mania de dizer que o sol está duro ou suave, quando, na verdade, essas mudanças dizem muito mais sobre a rotação da Terra, os ângulos da luz do sol dependem do movimento do nosso planeta. Os ângulos mais suaves da luz que temos nos outonos ou nas primaveras, quando os movimentos de rotação da Terra fazem os raios de sol chegarem mais inclinados, nem muito diretos como no verão, nem muito tímidos como no inverno. A luz atravessa mais da atmosfera por mais tempo, por isso que o céu parece mudar de cor no momento do pôr do sol. A luz do sol passa por toda a atmosfera antes de chegar aos nossos olhos, visível no seu ângulo mais inclinado. E o que nós vemos é a luz que está chegando do sol, a luz que a onda e partícula
gerada no coração do Sol, no seu núcleo. Quando eu paro para prestar atenção no pôr do Sol, acho que os pontos de observação são menos importantes para mim do que o tempo, menos importantes que o clima, que poderia mudar a experiência, seja como vendas ou como lentes límpidas, pois o clima poderia trazer mudanças nas cores e formas, com nuvens de muitas cores e formas, translúcidas ou opacas, com mera umidade no vento ou com sua ausência. Todas essas coisas interferem no pôr do Sol. A minha preferência, por enquanto, é por céus nem muito claros, nem muito vazios. Um pouco de nuvens, com meus reflexos para a chegada da luz. As cores correndo naturalmente pelo simples encontro da luz da atmosfera da Terra, a refração da luz no meio, aquela mistura que forma o ar, na umidade em diferentes concentrações, em diferentes alturas, nas partículas de poeira, às vezes brilhando douradas, quando vem da superfície de um deserto, às vezes brilhando vermelhos e rosas, partículas de poeira lançadas na atmosfera por vulcões, cor, pressão no manto, ou talvez justamente pelo oposto, lugares mais frágeis na crosta da Terra, onde os magmas internos tocam a atmosfera. Os vulcões lançam partículas finas de fuligem, escuras, queimadas até quase não terem mais peso, que escondem o pôr do Sol. Outros vulcões lançam partículas de sílica, criando cores inusitadas para serem apreciadas. Dizemos, por praticidade e costume, que o Sol se põe no horizonte, como se ele fosse dormir, enquanto a humanidade ali se ocupa de iluminar a noite. Uma das coisas que eu mais gosto no pôr do Sol, além das cores, das formas, dos ângulos, além de parar para respirar fundo no fim da tarde, é a possibilidade de observar a previsibilidade das leis da física. Pensar que o Sol emite luz produzida na fusão entre os seus átomos. A imensidão da massa do Sol é tão grande que a sua gravidade funde os seus próprios átomos. A luz do Sol é apenas um produto dispensado para o universo.
Pensar que mais que o nosso planeta passou naqueles tais anos com aqueles tais movimentos e nos levou a entrar no caminho daqueles raios de sol. Pensar que o sol não está se pondo, não de verdade. Somos nós, no nosso pequeno planeta, que estamos girando para longe dele, num círculo, numa rotação, até girarmos na sua direção no dia seguinte. Bom sono. Pôr do sol. Eu adoro poder parar para assistir o pôr do sol. Gosto de achar uma posição vantajosa para observar as cores. Aproveitar aqueles momentos tão curtos, tão longos, enquanto o sol se põe atrás de montanhas, então atrás de planaltos e planícies, rios ou mares. Os ângulos dos raios do sol recortando cores no céu, raios insistentes das montanhas ou construções. O pôr do sol varia de acordo com as estações do ano. As pequenas, mas perceptíveis mudanças dos ângulos de incidência da luz. Lembro de um comentário sobre um filme gravado em Uganda, com o diretor comentando a dificuldade de filmar perto da linha do Equador. E ele falava de como era difícil ajustar a iluminação e fotografia das cenas ao ar livre por causa dos ângulos da luz do sol, muito verticais, formando linhas de sombras mais duras. Mas era um filme de romance que estava sendo gravado. E o diretor queria uma atmosfera suave. Então precisou improvisar truques da sétima arte. Eu acho engraçado pensar sobre isso. Pensar sobre os ângulos dos raios do sol e pensar na mania de dizer que o sol está duro ou suave, quando, na verdade, essas mudanças dizem muito mais sobre a rotação da Terra, os ângulos mais suaves da luz que temos nos outonos ou nas primaveras, quando os movimentos de rotação da Terra fazem os raios de sol chegarem mais inclinados, nem muito diretos como no verão, nem muito tímidos como no inverno.
A luz atravessa mais da atmosfera por mais tempo nesses ângulos. Por isso que o céu parece mudar de cor no momento do pôr do sol. A luz do sol passa por toda a atmosfera antes de chegar aos nossos olhos, visível no seu ângulo mais inclinado. E o que nós vemos é a luz que está chegando do sol, a luz que é onda e partícula, a luz que é onda ou partícula, gerada no coração do sol, no seu núcleo. Quando eu paro para prestar atenção no pôr do sol, acho que os pontos de observação são menos importantes para mim do que o tempo, menos importantes que o clima, que poderia mudar a experiência, seja como vendas ou como lentes límpidas, pois o clima poderia trazer mudanças nas cores e formas, como nuvens de muitas cores e formas, translúcidas ou opacas, com mera umidade no vento ou com sua ausência. Todas essas coisas interferem no pôr do sol. A minha preferência, por enquanto, é por céus nem muito claros, nem muito vazios. Um pouco de nuvens, com novos reflexos para a chegada da luz. As cores correndo naturalmente pelo simples encontro da luz e da atmosfera da Terra. A refração da luz no meio, aquela mistura que forma o ar, na umidade em diferentes concentrações, em diferentes alturas. Nas partículas de poeira, às vezes brilhando douradas, quando vem da superfície de um deserto, às vezes brilhando vermelhos e rosas, partículas de poeira lançadas na atmosfera por vulcões, por pressão no manto, ou talvez justamente pelo oposto. Lugares mais frágeis na crosta da Terra, onde os magmas internos tocam a atmosfera. Alguns vulcões lançam partículas finas de fuligem, escuras, queimadas até quase não terem mais peso, que escondem o sol. Outros vulcões
Então, são partículas de sílica que aumentam a refração da luz, criando cores inusitadas para serem apreciadas. Dizemos, por praticidade e costume, que o sol se põe no horizonte, como se ele fosse dormir, enquanto a humanidade ali se ocupa de iluminar a noite. Uma das coisas que eu mais gosto no pôr do sol, além das cores, das formas, dos ângulos, além de parar para respirar fundo no fim da tarde, é a possibilidade de observar a previsibilidade das leis da física. Pensar que o sol emite luz produzida na fusão entre os seus átomos. A imensidão da massa do sol é tão grande que a sua gravidade funde os seus próprios átomos. A luz do sol é apenas um produto dispensado para o universo. Pensar que, mais que o nosso planeta passou naqueles tais ângulos, aqueles tais movimentos, nos levou a entrar no caminho daqueles raios de sol. Pensar que o sol não está se pondo, não de verdade. Somos nós, no nosso pequeno planeta, que estamos girando para longe dele, num círculo, numa rotação. Até girarmos na sua direção no dia seguinte. Bom sono.